Antes de darmos continuidade à leitura, é importante que você, com o livro em mãos, siga as orientações da autora quanto aos vídeos propostos para cada tópico. Vamos iniciar. Parte 3, capítulo 1. Os mistérios da vida. Escolhi esse primeiro vídeo para mostrar que às vezes atribuímos um teor sexual a situações que nada têm a ver com sexo, como muitas perguntas das crianças ainda na fase de latência. Nessa idade, elas não entendem o sexo como nós entendemos e acabamos, então, fazendo projeções sobre as suas dúvidas. Não fazemos isso só em relação à sexualidade, mas também a muitas outras coisas, como quando nos antecipamos dizendo que a criança está com medo por ter acordado no meio da noite, sem saber se a causa de ela ter acordado foi essa mesmo. Ela começa também a chamar aquela sensação de medo. Depois disso, diz continuamente que está com medo e não sabemos o que fazer porque não é medo de verdade. Precisamos nomear corretamente as sensações e as coisas que a criança vê, para que ela entenda os influxos que lhe vêm de fora. Com isso, ordenamos as situações, os sentimentos e, enfim, toda a sua afetividade. Portanto, cuidado para que não sejamos nós a sexualizar as crianças, ainda que com boa intenção de ensinar. Estamos tão atordoados com o assunto e preocupados com o modo como vamos repassá-lo a elas, que acabamos falando mais do que é necessário, de coisas a respeito das quais as crianças sequer queriam saber. Sejamos cuidadosos. Abuso sexual. Muitas pessoas me perguntam como se pode evitar o abuso. Uma das orientações que vem de vários lugares, entre os quais o próprio Ministério da Saúde, é dizer às crianças que não devem deixar ninguém tocar em suas partes íntimas, exceto os próprios pais. Eu insisto em dizer que isso não evita abuso sexual. Pedimos para as crianças não falarem com estranhos e não aceitarem coisas, e temos certeza de que elas entendem o conselho. No vídeo, vocês viram que as crianças acabam achando que a pessoa com quem elas estão conversando não é estranha e, portanto, creem que podem aceitar uma coisa dela. Tudo pelo fato de ter conversado com ela por mais de 5 minutos. A criança sofre abuso sexual, a maioria das vezes, quando tem entre 8 e 11 anos. As crianças não têm malícia para perceber o perigo. Além disso, elas podem, no caso de ter sido abusadas, não conseguir contar o que lhe aconteceu. Mesmo adultos às vezes têm dificuldades, pois muitos são abusados sexualmente e não conseguem contar o fato por se sentirem envergonhados e culpados. No caso das crianças é ainda pior, porque elas são muito mais frágeis e têm menos recursos do que os adultos. Penso que a melhor maneira de evitar o abuso sexual é deixar as crianças o mínimo possível com outros adultos sem supervisão, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto. O problema, muitas vezes, é que o abusador faz parte do círculo de convívio íntimo da família. Isso agrava e dificulta a situação. É realmente complicado e o melhor é que fiquemos sempre de olho nos menores sinais e em quaisquer alterações comportamentais, o que é também muito difícil, porque as alterações de comportamento que acontecem em decorrência do abuso sexual podem ir tanto para o lado da timidez extrema quanto para o da hiperatividade. Os sintomas podem ser parecidos com os dos outros problemas. Em certos casos, só se descobre o abuso após haver decorrido muito tempo. Para agravar mais a situação, em cerca de 80% dos casos, não há uma lesão na região do corpo em que a criança foi abusada. Ou seja, nem mesmo observando os filhos, os pais conseguem saber se aconteceu um abuso ou não.
A exposição de crianças a vídeos explicativos e a outros conteúdos sexuais mais atrapalha a fase de latência do que ajuda. As crianças, por mais que lhes ensinemos e orientemos, não sabem o que fazer em casos concretos, pois as nossas orientações são abstratas demais. No caso do vídeo, o próprio sujeito falou às crianças: "Mas vocês aceitam coisas de estranhos?" E elas lhe respondiam: "Não, mas você não é estranho, porque estava brincando conosco e fazendo mágica." Apenas isso já é suficiente para o sujeito não ser visto pelas crianças como um estranho. Se uma pessoa maldosa vem com um papo legal, conversando por 5 minutos, a criança começa a pensar que está tudo bem, já se sente segura. O vídeo é importante porque nos faz ver que somos responsáveis por cuidar da segurança dos nossos filhos, que precisam ser protegidos, porque o mundo está cheio de gente mal intencionada. Não adianta acharmos que com apenas algumas orientações o problema estará resolvido. No vídeo, havia inclusive crianças maiores de 7 anos, e mesmo elas não conseguiam identificar a situação de risco. As crianças já partem do princípio de que o estranho com quem elas conversam é uma boa pessoa. É importante darmos uma pequena antecipada no assunto para que as crianças não sejam expostas a informações ruins pelo meio social. Mas não podemos antecipar demais para que a fase de inocência não seja perturbada. Devemos ter o cuidado de não dar muita carga sexual para as conversas. Existe um livro chamado The Joyful Mysteries of Life, Parent Wonderful Their Children, cujos autores são Catherine e Bernard Shaw. Logo haverá tradução para o português e poderá ser lido pelos pais em companhia das crianças. Os autores, ao abordarem o assunto, dão eles mesmos um exemplo de como podem fazer com os nossos filhos. Gostaria que lessem algumas partes para que tenham uma noção de como podemos falar com os nossos filhos a respeito de sexualidade. O livro é voltado para crianças um pouco maiores, para as quais já precisamos falar de algumas coisas mais sérias, por causa da chegada da pré-puberdade, que acontece por volta dos 10 ou 11 anos de idade. O que se segue é uma conversa entre pais e filhos extraída do livro. Você consegue se lembrar do nascimento de um bebê? Talvez consiga se lembrar do nascimento de um irmãozinho ou irmãzinha, ou até mesmo de um primo, ou do bebê de amigos ou dos parentes. Tenho certeza de que você reparou que, logo antes de o bebê nascer, a mãe lhe prepara um berço. Ela põe no berço lençóis bonitos, cobertores aconchegantes ou edredons macios. Ou talvez coloque uma medalhinha amarrada ou uma faixa. Tudo isso é feito com muito cuidado e amor para o bebê que estão esperando, embora ainda não o conheçam. Você já se perguntou o que era o bebê antes de ele nascer e quem o preparou? Antes de o bebê nascer, seu berço fica na barriga da mãe e se chama útero. É um bercinho bem macio que Deus, por especialmente amar os bebês, dá às meninas a fim de que possam embalá-los por 9 meses de sua vida, caso venham a ser mães, antes do nascimento deles. O útero fica na barriga das meninas, abaixo do umbigo. É do tamanho de uma pera e é certamente muito confortável para o bebezinho que ali se acomoda no início da vida. Nesse momento, o bebê tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. Não se assemelha em nada a um bebê já desenvolvido. Às vezes, os pais não percebem de imediato que ele existe, mas Deus percebe, porque já lhe deu uma alma e o ama. Tomando por base o que acabamos de ler, já conseguimos dizer à criança que existe vida tão logo a concepção acontece, que o bebê é um bebê mesmo que não pareça, que toda a vida humana nasce do amor.
Continuemos a leitura. Uma vez que esteja acomodado no útero da mãe, o bebê cresce e 3 semanas depois do início da vida, seu coração começa a bater. Com 10 semanas, ele tem mãozinhas e pezinhos e seu rosto pequeno começa a tomar forma. Com 12 semanas, ele já tenta chupar o dedo. Com 4 ou 5 meses, a mãe já consegue sentir seus movimentos. O útero dela cresce, junto com o bebê, e sua barriga fica cada vez mais redonda à medida que ele começa a ocupar mais espaço. A vida oculta do bebê prossegue por 9 meses. Você sabe como um bebê se alimenta enquanto está na barriga da mãe? Sabe por que tem um umbigo? O umbigo é a marca deixada pelo cordão umbilical, que une o bebê e a mãe enquanto ele está no seu útero. O bebê o utiliza para obter comida. Seu sangue passa pelo cordão umbilical e chega à placenta. A placenta é um órgão criado pelo bebê para ajudá-lo a obter comida do sangue da mãe. Assim, para alimentar o bebê, a mãe precisa de mais sangue do que de costume. Porém, o que acontece quando uma mãe não está esperando um bebê? Todo mês, o útero de toda mulher se prepara para receber uma nova vida. Suas paredes são cobertas por um forro, como uma espécie de colchão ou edredom, muito macio e rico em sangue, de maneira que, se um novo bebê vier e se acomodar ali, encontrará um berço confortável, onde não será perturbado. Se por outro lado, nenhum bebê se acomodar ali, o forro deixará o corpo da mãe por meio de uma espécie de sangramento, que é conhecido como menstruação. Como a menstruação sai do útero? Deus deu às meninas e mulheres uma passagem que une o seu útero ao mundo exterior. É uma passagem muito delicada, que se chama vagina. Ela termina num lugar escondido, através de onde sai a urina, a uretra. É importante não confundir esses dois lugares. É por isso que as meninas, quando já têm idade, e as mães, quando não estão esperando um bebê, menstruam mais ou menos uma vez por mês, perdendo o forro de sangue do útero. Em alguns países, a menina menstruar pela primeira vez é um grande acontecimento para a família. É para os pais um momento de grande alegria saber que a menina está crescendo e que um dia poderá ser mãe também. Para a menina, a menstruação marca a sua entrada no mundo dos adultos, em que cada um é responsável pelo que faz. Quando Deus concede a uma menina o dom da fertilidade, Ele mostra que tem nela muita confiança. De certo modo, dá a ela seu poder de criar novas vidas. E a menina precisa tentar ser digna dessa confiança, mesmo que Deus lhe a dê automaticamente, sem pedir nada em troca. Esse dom é muito especial, mas pode ser prejudicado por algumas doenças. Por isso, precisa ser cuidado. Isso precisa ser guardado e não deve ser estragado ou abusado. Por 9 meses, o bebê cresce dentro da mãe. É impressionante como ele cresce rápido. No começo da vida, ele é do tamanho de uma cabeça de alfinete. 9 meses depois, costuma pesar mais de 3 quilos e ter cerca de 50 centímetros. Enquanto está no útero da mãe, sua cabeça fica totalmente apontada para baixo, com braços e pernas encolhidos para ocuparem o mínimo de espaço possível. A barriga da mãe, no entanto, está bem grande e redonda no momento em que ele nasce. A essa altura, a cabeça dele está com 10 centímetros de diâmetro. Será que você ou sua irmã tem uma boneca do tamanho de um bebê recém-nascido? Como o bebê sai da mãe? Deus decidiu que seria pela vagina, do mesmo modo como a menstruação. Mas como um bebê desse tamanho passa por um canal aparentemente tão pequeno? Bem, como você sabe, o útero é bem pequeno quando não há nele nenhum bebê. Ele cresce junto com o bebê dentro dele.
A vagina, por sua vez, também muda nos últimos dias da gravidez, ficando mais larga no momento do parto para deixar o bebê passar. Algumas horas antes do nascimento, a mãe começa a sentir contrações. É assim que ela sabe que o bebê está prestes a nascer. O marido a leva para a maternidade, a parte do hospital em que o parto acontece. O bebê nasce após algumas horas e respira pela primeira vez. O nascimento do bebê costuma ser cansativo para a mãe, pois exige dela muito esforço. Às vezes o parto é também muito doloroso. E essa é a razão dela ficar, em certos casos, alguns dias acamada para se recuperar, antes de retornar para casa e cuidar de todos os outros filhos. Não obstante, esses primeiros dias são de grande alegria para os pais, porque eles dão a primeira oportunidade de conhecer mais um novo membro da família que eles já amam há 9 meses. Até agora, não falamos muito sobre o papel que o pai desempenha para dar vida a bebezinhos. O papel dele é importante. Do contrário, ninguém nunca diria que você e seus irmãos se parecem com ele. Por puro amor, Deus criou os seres humanos como macho e fêmea, para que pudessem se casar e serem criados à sua imagem e semelhança, dar vida a filhos também por amor. Deus também não quer que a mãe tenha de cuidar de bebê sozinha. Se fosse assim, o bebê não teria um pai para amá-lo e protegê-lo. Assim, enquanto ele prepara um berço para o bebê em cada mulher, o útero, também dá a elas uma célula especial para fazer novos bebês. Essa célula especial se chama óvulo. Todo mês, um óvulo é liberado por um dos 2 pequenos órgãos chamados ovários, que toda mulher tem. Aliás, as mulheres têm 2, para o caso de um não funcionar. Quando ambos funcionam, alternam-se na produção dos óvulos. O momento em que os óvulos produzem um óvulo é chamado ovulação e acontece 2 semanas antes do início da menstruação. Esse óvulo não tem capacidade de criar uma nova vida sozinho. Para a mãe ter um bebê, ela precisa que o pai da criança lhe dê uma outra célula. Se ele não faz, o óvulo morre rapidamente, perdido junto com a menstruação. Como vocês sabem, o corpo dos homens é diferente do corpo das mulheres, e as células especiais usadas pelos pais para fazerem visitas novas são muito diferentes das produzidas pelas mães. As células dos homens são chamadas espermatozoides e são produzidas por glândulas chamadas testículos. O pai, na verdade, dá à mãe um grande número de espermatozoides. E Deus, que é quem decide qual deles será unido ao óvulo da mãe para fazer um novo bebê. Isso também é muito importante. Mostra para as crianças quão especiais elas são, independente de como elas tenham vindo à existência. Elas foram escolhidas a dedo em meio a um monte de outras células. O momento em que Deus faz uma nova vida, unindo as células materna e paterna, é chamado de concepção. O novo bebê, na concepção, ainda não tem pernas, braços, boca ou olhos, mas já é um ser humano completo. Logo, você é único, porque Deus escolheu amorosamente uma célula específica da sua mãe e uma do seu pai, que se uniram e culminaram na sua vida. É por você ser único que o amamos. Deus o conhece desde que o criou e o amou mesmo antes de seus pais saberem que você existia. Você agora deve estar se perguntando o que o pai faz para dar à mãe suas células e criar uma nova vida. Ele as põe na vagina dela, na preciosa passagem por que o bebê irá nascer. Assim, pelo mesmo canal, a mãe recebe e dá vida. Usando o pênis, o pai envia os espermatozoides à vagina da mãe, num lindo gesto de amor,
que expressa a união de seus corações, almas e corpos. O modo como isso acontece é um segredo especial de seus pais, que agora lhe contamos porque eles o amam e o acham confiável. Porém, essa é uma questão muito pessoal, sobre a qual você não deve discutir com outras pessoas. O segredo está no coração do amor entre os pais. Se você falar dele, pode estragá-lo e fazê-lo sofrer. Se você quiser falar sobre isso, fale somente com seus pais ou com pessoas em que seja possível confiar. Se você se casar quando crescer, poderá dividir isso com a pessoa com quem se casou. Deverá em seguida guardá-lo no seu coração e, quando for a sua vez, confiá-lo aos seus filhos na hora apropriada. Agora lerei uma parte do livro em que os autores falam da virgindade das meninas. Quando você dá um presente a alguém, ele deve ser novo e dado para sempre. Você não dá um presente e diz: vamos ver, de repente eu pego o presente de volta, caso eu tenha vontade de fazê-lo. Que presente ruim é esse que você pega de volta? Quando uma moça se casa, ela se dá para o marido no dia do casamento, como um maravilhoso presente. Ela deve ser pura, bem como um presente deve ser novo, e ela se dá a ele para sempre. Obviamente, para o marido funciona do mesmo jeito. Ele deve ser puro e dar-se a ela para sempre. Mas aqui estamos falando para as meninas. Para que se lembrem desses presentes para os maridos, Deus marcou as meninas com um sinal físico, pondo-lhes o seu selo. Antigamente, um nobre, ao escrever uma carta, tinha um jeito de garantir que apenas seu destinatário iria lê-la. O método que ele usava era dobrar a carta e pôr nela um selo de cera, marcado com o seu próprio sinal privado. A pessoa para quem tinha escrito, a única com o direito de ler a carta, romperia o selo para abri-la. Deus fez com as meninas algo muito parecido. A menina grávida abriga o seu filho até que ele nasça, assim como Jesus, na hóstia sagrada, abrigado no sacrário da igreja. Por isso, os meninos e os pais têm de respeitar as moças e as mães. Elas são sacrários do mistério e da vida. O sacrário de uma menina é fechado pelo selo de uma membrana, muito fina e delicada, localizada na entrada da vagina, cujo nome é ímen. Depois de se casar, o marido pode delicadamente abrir a entrada desse tabernáculo, rompendo a membrana através de uma bonita ação que expressa a união do casal. É com essa ação que eles criam uma nova vida. Ela é o segredo do amor entre os seus pais. Deus dá ao marido o direito de romper o selo pelo sacramento do matrimônio. Sem esse sacramento, o homem não tem o direito de fazê-lo, e a moça, por sua vez, não tem o direito de permiti-lo. A membrana é um selo e marca a virgindade do corpo de cada menina. Se uma menina não sabe que deve guardar sua virgindade e acaba deixando um garoto fazer o que deveria ficar para o marido dela, a membrana não pode ser restaurada. E a menina, portanto, não se dará intacta ao futuro marido no dia do casamento. É um livro bonito e emocionante, muito delicado ao falar do assunto. Nele, todas as coisas são faladas, não com ar de mistério, no sentido de algo não possa ser revelado, mas com um ar de mistério revelado na intimidade, revelado por pessoas que se amam. Com esses trechos, quero dar a vocês uma noção de como podemos falar com os nossos filhos sobre sexualidade sem ter uma visão baixa, rasteira. Alguns pais precisam reformar e fazer diversas mudanças na própria sexualidade antes de dar quaisquer explicações aos filhos. Quero então tratar mais especificamente de 3 aspectos que julgo importantes: o pudor, a contracepção e a masturbação e a pornografia.